Barraco na mansão, o milionário, a empregada e o bebê. Ah, caro leitor, que cena peculiar se desenrola diante de nossos olhos nesta ensolarada manhã de domingo no bairro do Leblon. Uma mansão imponente, dessas que fazem os transeuntes diminuírem o passo para admirar, encontra-se no centro de uma confusão digna das melhores novelas das 9. Mas não nos apressemos. Afinal, como diria o velho e sábio Machado, a vida não é mais que um tecido de pequenos acasos que vão se tornando grandes. Permita-me então apresentar-lhe os protagonistas deste inusitado espetáculo. Primeiro temos o dono da mansão, o ilustre empresário Teodoro Albuquerque Menezes, 55 anos, conhecido nos círculos empresariais como o Barão do Bitcoin. Alto, de porte atlético apesar da idade, cabelos grisalhos estrategicamente despenteados e olhos azuis penetrantes, Teodoro era a personificação do sucesso material e, como logo descobriremos, do fracasso moral. Do outro lado desta contenda vemos Maria das Dores, ou simplesmente Dorinha, como era chamada nas vielas da Rocinha, de onde vinha todas as manhãs para trabalhar na casa dos Menezes. Aos 28 anos, Dorinha era uma visão e tanto. Bela e cor de jambo, cabelos negros e cacheados sempre presos em um coque improvisado, e olhos castanhos que pareciam guardar todos os segredos do mundo. Neste momento, estes mesmos olhos faiscavam de indignação, enquanto ela segurava nos braços um bebê de cerca de 3 meses, cuja pele café com leite denunciava sua origem mista. E aqui, meu caro leitor, chegamos ao cerne de nossa história. O pequeno Teodoro, sim com H, existência do pai em um momento de euforia, fruto de um romance clandestino entre patrão e empregada, que agora vinha à luz de forma tão espetacular quanto inesperada. Seu Teodoro, o senhor não pode fazer isso com a gente, bradava Dorinha, sua voz ecoando pela rua arborizada para desespero dos vizinhos que tentavam em vão continuar seu domingo em paz. O menino é seu filho, tem direito. Teodoro, por sua vez, mantinha uma calma olímpica, própria daqueles acostumados a lidar com crises. Embora, é preciso dizer, geralmente de natureza financeira, não paternal. Minha cara, ele começou, com um sorriso que não alcançava os olhos, creio que houve um mal-entendido. Eu já lhe expliquei que estou disposto a ser generoso. Mas discrição é fundamental. Ah, a discrição, como os poderosos a adoram, não é mesmo? Pois que seria do mundo se todos os seus pecadinhos viessem à tona? Mas Dorinha, nossa heroína improvável, não estava disposta a se dobrar às conveniências sociais. Mal entendido, ela retrucou, erguendo o bebê como se fosse um estandarte. O único mal entendido aqui é o senhor achar que pode comprar o silêncio da gente como se a gente fosse mercadoria. Foi neste momento que a porta da mansão se abriu novamente, revelando a terceira peça deste intricado quebra-cabeça. Margaret Menezes, 50 anos, esposa de Teodoro e patronesse de inúmeras causas sociais. Ó ironia! Alta, loira e impecavelmente vestida mesmo em um domingo de manhã, Margaret era a personificação da elite carioca. Teodoro querido, sua voz soou melodiosa, mas com uma ponta de aço que não escaparia a ouvidos atentos. Não acha melhor continuarmos esta conversa dentro de casa? Os vizinhos. Ah, os vizinhos. Sempre os vizinhos. Como se as paredes grossas das mansões do Leblon fossem capazes de conter o eco de uma bomba prestes a explodir. Dorinha, entretanto, não parecia disposta a se mover. Não, dona Margarete. Chega de esconder. O senhor Teodoro que conte para a senhora o que ele andou fazendo enquanto a senhora estava ocupada salvando o mundo nas suas viagens de caridade. E assim, caro leitor, estava armado o palco para o maior barraco que o Leblon já vira em seus anos de existência. De um lado, temos Dorinha, a empregada que se recusava a ser silenciada. Do outro, Teodoro, o milionário que via seu castelo de cartas prestes a desmoronar. E no meio, Margaret, cuja expressão oscilava entre a incredulidade e uma fúria gelada. Mas antes que pudéssemos testemunhar o desenrolar desta cena digna de novela, eis que surge um novo personagem. Seu Januário, o porteiro do condomínio vizinho, 75 anos, barriga proeminente e um bigode que parecia ter vida própria. Oh, seu Teodoro, ele chamou, coçando a cabeça sobre o boné surrado, os moradores estão reclamando do barulho. Será que dava para baixar um pouco a voz? Oh, meu caro Januário, se você soubesse que este é apenas o início, que o verdadeiro barraco ainda está por vir. Pois, como bem sabemos, no Rio de Janeiro, assim como na vida, as aparências enganam. E por trás das fachadas mais imponentes, muitas vezes se escondem os segredos mais sórdidos. E você, caro leitor?
Está preparado para desvendar os mistérios que se escondem por trás dos muros desta mansão no Leblon? Para descobrir até onde vai o amor de uma mãe, a ganância de um homem e o orgulho ferido de uma mulher traída? Pois saiba que esta história está apenas começando. E como diria o velho bruxo do Cosme Velho, a vida é cheia de alternativas, mas escolher é que é o diabo. E nossas personagens, elas terão que fazer escolhas que mudarão suas vidas para sempre. Mas isso, meu caro, é assunto para nossa próxima parte. Afinal, como todo bom folhetim, é preciso deixar o público ansioso por mais, não é mesmo? Caro leitor, como o destino se diverte com as pretensões humanas. Lá estava eu pronto para narrar o desenrolar daquele domingo fatídico, quando eis que a vida, essa dramaturga incansável, resolve mudar o cenário de nossa história. Pois saiba que, enquanto o pequeno Teodoro berrava a plenos pulmões, alheio ao drama que se desenrolava à sua volta, o novo personagem se aproximava, prestes a adicionar mais lenha à nossa já ardente fogueira. Mas não nos adiantemos. Voltemos àquela cena peculiar. Dorinha, com o bebê nos braços, enfrentando o casal Menezes na calçada de sua mansão, enquanto o pobre seu Januário tentava, em vão, acalmar os ânimos. Foi neste momento que Margarete, recobrando a compostura própria de quem frequenta os mais altos círculos sociais, decidiu tomar as rédeas da situação. Muito bem, disse ela, com um sorriso tão gélido que poderia congelar o próprio sol do Rio de Janeiro, acho que todos nós precisamos de uma boa conversa. Dorinha querida, por que não entra? Tenho certeza que o pequeno... Ela hesitou por um momento, como se a palavra seguinte fosse amarga demais para pronunciar. Teodoro precisa de um lugar confortável para descansar. Teodoro, vendo uma oportunidade de escapar do olhar curioso dos vizinhos, rapidamente concordou. Sim, vamos entrar. Januário, meu caro, pode ficar tranquilo. Resolveremos tudo civilizadamente. Civilizadamente. Como essa palavra soa irônica quando proferida por aqueles que, por trás de portas fechadas, são capazes das maiores barbaridades. Relutante, mas sem muita escolha, Dorinha seguiu o casal para dentro da mansão. O interior da casa era um monumento ao bom gosto e à opulência. Mármores italianos, obras de arte assinadas, móveis de design. Um verdadeiro museu do capitalismo bem-sucedido. Mal haviam se acomodado na sala de estar. Dorinha no sofá, ainda embalando o bebê, Teodoro em sua poltrona favorita e Margarete de pé, como uma estátua de gelo prestes a derreter, quando a campainha tocou. Mas quem será uma hora dessas? Murmurou Teodoro, franzindo o senho. Margaret, sempre pronta para manter as aparências, dirigiu-se à porta. E foi aí, meu caro leitor, que nossa história ganhou contornos dignos do melhor folhetim carioca. Parada à soleira, com um sorriso que era puro veneno, estava Lucinda Ferreira da Silva, 45 anos, vizinha e maior rival social de Margarete. Com seus cabelos louros impecavelmente escovados e um vestido que ditava dinheiro novo, Lucinda era a personificação da fofoca ambulante. Margarete, querida, exclamou ela, com falsa doçura. Vim ver se está tudo bem. Ouvimos uns gritos e, fiquei preocupada. Preocupada. Como se aqueles olhos ávidos por escândalos demonstrassem qualquer coisa além de puro deleite com a situação. Margarete, entretanto, era uma mestra em manter as aparências. Com um sorriso tão falso quanto as joias de Lucinda, ela respondeu. Não é nada, querida. Apenas um pequeno desentendimento doméstico. Já está tudo resolvido. Mas o destino, esse dramaturgo incorrigível, tinha outros planos. Neste exato momento, o pequeno Teodoro decidiu que era hora de fazer sua presença conhecida. Seu choro ecoou pela casa, chegando aos ouvidos aguçados de Lucinda. Um bebê? Perguntou ela, seus olhos brilhando como os de um gato diante de um prato de nata. Não sabia que vocês tinham visitas. E antes que Margarete pudesse impedir, Lucinda já havia se esgueirado para dentro da casa, seguindo o som do choro, como um predador segue o rastro de sua presa. O que se seguiu, caro leitor, foi uma cena digna das melhores comédias de erros. Lucinda, ao entrar na sala e se deparar com Dorinha e o bebê, parou abruptamente, seus olhos saltando de Teodoro para a criança, da criança para Margarete e de volta para Teodoro. Ora, disse ela, mal contendo o júbilo em sua voz, parece que temos uma reunião familiar muito interessante aqui. Foi neste momento que Dorinha, cansada de ser tratada como um objeto de vergonha, decidiu tomar as rédeas da situação. Pois é, dona Lucinda, disse ela, erguendo-se com o bebê nos braços, o senhor Teodoro aqui resolveu que era a hora de conhecer o filho.
Pena que precisou de um barraco na porta de casa para tomar essa atitude, né? O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Teodoro empalideceu, Margareth enrijeceu, e Lucinda... Bem, Lucinda parecia uma criança na manhã de Natal. Filho, repetiu ela, saboreando cada sílaba. Mas que história é essa? E foi aí, meu caro leitor, que o verdadeiro barraco começou. Pois Margareth, sempre tão controlada, sempre tão perfeita, finalmente explodiu. História, gritou ela, avançando para Teodoro. Eu vou te contar a história, Lucinda. A história de como meu marido, esse canalha, engravidou a empregada enquanto eu viajava para a África fazendo trabalho humanitário. Teodoro, vendo seu castelo de cartas desmoronar, tentou uma última jogada desesperada. Querida, não é bem assim. Foi um momento de fraqueza, Mas Margareth não estava disposta a ouvir desculpas. Com uma força que surpreendeu a todos, ela agarrou um vaso Min caríssimo e o atirou na direção de Teodoro, errando por centímetros. Fraqueza, berrou ela. Eu vou te mostrar o que é fraqueza quando pegar metade de tudo que é seu no divórcio. E assim, caro leitor, o que começou como um domingo tranquilo no Leblon se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Dorinha, protegendo o bebê, se encolheu em um canto. Lucinda, extasiada com o espetáculo, não sabia se filmava com o celular ou se ligava para todas as suas amigas para espalhar a fofoca. E Teodoro? Bem, Teodoro tentava desesperadamente se esquivar dos objetos que sua furiosa esposa atirava em sua direção. Mas como a vida é cheia de reviravoltas. Pois neste exato momento, quando parecia que as coisas não poderiam ficar piores, eis que a campainha toca novamente. Quem seria desta vez? Que novo personagem o destino resolveu adicionar a esta já caótica cena? E como esta nova presença afetará o destino de nossos protagonistas? Isso, meu caro leitor, é algo que só descobriremos na próxima parte de nossa história. Pois como bem dizia Machado, a vida é como a cômica do diabo, só a descobrimos ao levantar o pano do último ato. Caro leitor, como o destino se diverte em tecer suas teias de intriga. Lá estávamos nós, testemunhas de um espetáculo digno das melhores telenovelas, quando a campainha, essa arauta de novas complicações, resolveu se manifestar mais uma vez. O som ecoou pela mansão como um prenúncio de tempestade, fazendo com que todos os presentes congelassem suas posições. Margareth, com um abajur de cristal erguido acima da cabeça, pronto para ser arremessado. Teodoro, encolhido atrás do sofá como um menino travesso. Dorinha, protegendo o pequeno Teodoro com seu corpo. E Lucinda, os olhos brilhando de excitação, o celular em punho, eternizando cada momento daquele barraco épico. Quem diabos pode ser agora? Vociferou Margareth, o rosto vermelho de fúria. Mas antes que alguém pudesse responder, ou mesmo se mover em direção à porta, ouviu-se o som de chaves girando na fechadura. E então, como se a situação já não fosse suficientemente complicada, eis que adentra a sala ninguém menos que Júlia Menezes, a filha de 25 anos de Margareth, recém-chegada de uma temporada de estudos em Paris. Surpresa, pais. Eu voltei mais cedo e... As palavras morreram em seus lábios ao se deparar com a cena caótica diante de seus olhos. Mas que diabos está acontecendo aqui? Júlia, com seus cabelos castanhos ondulados e olhos verdes herdados da mãe, era a imagem da perplexidade. Seu olhar vagava da mãe furiosa para o pai acuado, da empregada com um bebê nos braços, à vizinha fofoqueira com um sorriso de orelha a orelha. Foi Lucinda quem, não conseguindo conter sua língua afiada, decidiu colocar mais lenha na fogueira. Querida Júlia, que bom que você chegou. Parece que você ganhou um irmãozinho. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Júlia, boquiaberta, olhava do bebê para seu pai, uma expressão de compreensão e horror se formando em seu rosto. Pai, você não, ela murmurou, incrédula. Teodoro, vendo que não havia mais como escapar da verdade, decidiu tentar um último apelo à razão. Saindo de trás do sofá, as mãos erguidas em um gesto de rendição, ele começou. Filha, eu posso explicar. Foi um momento de fraqueza? Interrompeu Margareth, sua voz carregada de sarcasmo. É isso que você vai dizer, Teodoro? A mesma desculpa esfarrapada que você usa para justificar todas as suas safadezas. Foi neste momento que Dorinha, até então silenciosa, decidiu se manifestar. Momento de fraqueza. Foi isso que o senhor disse para mim também, seu Teodoro, quando me seduziu na cozinha naquela noite? Quando disse que ia me dar uma vida melhor, que ia cuidar de mim e do nosso filho? As palavras de Dorinha caíram como uma bomba na sala.
Júlia, horrorizada, voltou-se para o pai. Como você pôde, pai? Como pôde fazer isso com a mamãe, com a Dorinha, comigo? Teodoro, vendo seu mundo desmoronar diante de seus olhos, fez a única coisa que um homem em sua situação poderia fazer. Desabou em lágrimas. Eu sinto muito, ele soluçou. Eu não queria, não planejei. Tudo fugiu do controle. Mas suas lágrimas não encontraram simpatia. Margaret, com um olhar de puro desprezo, declarou. Fugiu do controle? Não, querido. Você perdeu o controle. E agora vai perder muito mais. Foi neste momento, caro leitor, que o destino, esse dramaturgo incansável, decidiu adicionar mais uma reviravolta à nossa história. Pois eis que Dorinha, embalando o pequeno Teodoro, deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de determinação. Dona Margaret, ela começou, sua voz tremendo levemente, a senhora tem todo o direito de estar furiosa. Mas há algo que todos vocês precisam saber. Todos os olhares se voltaram para ela, a tensão palpável no ar. O Teodoro, ele não é filho do seu Teodoro. A revelação caiu como um raio em céu azul. Teodoro, que até então choramingava, ergueu a cabeça abruptamente. Como assim não é meu filho? Mas você disse... Dorinha, com lágrimas nos olhos, continuou. Eu menti. Menti porque estava desesperada. Porque achei que se o senhor pensasse que o bebê era seu, nos ajudaria. Mas a verdade é que... o pai do Teodoro é o Ricardo, o motorista da família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret, que segundos antes estava prestes a desferir o golpe final em seu casamento, agora parecia desinflada, como um balão furado. Teodoro oscilava entre alívio e indignação. Júlia, boquiaberta, não sabia se ria ou se chorava. E Lucinda? Bem, Lucinda parecia que ia explodir de tanta fofoca para espalhar. Mas o destino, meu caro leitor, ainda não havia terminado de brincar com nossos personagens. Pois neste exato momento, como se invocado pela menção de seu nome, eis que Ricardo, o motorista, surge à porta da sala. Desculpe interromper, ele disse, seu rosto uma mistura de confusão e determinação. Mas ouvi meu nome e, bem, acho que está na hora da verdade vir à tona. E assim, caro leitor, quando pensávamos que nossa história não poderia ficar mais complicada, eis que novos segredos ameaçam vir à tona. Que verdades Ricardo trará consigo? Como esta revelação afetará o destino de nossos já atribulados personagens? Isso, meu caro, é algo que só descobriremos na próxima e última parte de nossa saga. Pois, como diria o velho bruxo do Cosme Velho, a vida é um palco onde cada um representa seu papel, mas os papéis de hoje podem não ser os de amanhã. Ah, caro leitor, como o destino se compraz em tecer suas teias de ironia. Eis-nos aqui, no que parecia ser o ápice de nosso drama, apenas para descobrirmos que o verdadeiro clímax ainda estava por vir. Com a entrada de Ricardo, nosso motorista misterioso, na já caótica cena, sentimos o ar da sala ficar ainda mais denso, carregado de segredos prestes a serem revelados. Ricardo, um homem de seus 35 anos, cabelos negros e pele bronzeada pelo sol carioca, parecia carregar o peso do mundo em seus ombros largos. Seu olhar vagou pela sala, detendo-se por um momento em cada rosto. Teodoro, ainda atônito com as revelações. Margaret, uma estátua de gelo prestes a derreter. Júlia, oscilando entre choque e curiosidade. Dorinha, apertando o pequeno Teodoro contra o peito. E Lucinda, nossa querida Lucinda, praticamente salivando de antecipação. Bem, começou Ricardo, limpando a garganta, acho que todos merecem saber a verdade. Toda a verdade. E foi assim, meu caro leitor, que a última peça de nosso intricado quebra-cabeça começou a se encaixar. Dorinha, ele disse, voltando-se para a jovem mãe, você não precisava mentir sobre o Teodoro ser filho do patrão. Eu teria assumido. Sempre quis assumir. Dorinha, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Mas Ricardo, você já tem família. Sua esposa, seus filhos. Foi neste momento que Ricardo soltou uma risada amarga. Esposa? Filhos? Dorinha, essa foi a mentira que me fez perder você. Todos os presentes prenderam a respiração, antecipando a revelação. A verdade é que nunca fui casado, nunca tive filhos. Era tudo uma farsa, uma história que inventei porque tinha medo. Medo de me entregar, de amar de verdade. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro suave do pequeno Teodoro, como se a criança sentisse o peso do momento. Mas Ricardo não havia terminado. Virando-se para Teodoro e Margaret, ele continuou. E há mais. Senhor Teodoro, senhora Margaret, vocês merecem saber, eu não sou apenas o motorista de vocês. Teodoro franziu o senho, confuso. Como assim, Ricardo? O que mais você poderia ser?
Ricardo respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Eu sou seu filho, Teodoro, fruto de um relacionamento que o senhor teve há 35 anos, antes de se casar com a dona Margarete. A revelação caiu como uma bomba na sala. Teodoro cambaleou, precisando se apoiar na parede para não cair. Margarete levou as mãos à boca, seus olhos arregalados de choque. Júlia, nossa pobre Júlia, parecia prestes a desmaiar. Mas como? Gaguejou Teodoro, seu rosto pálido como cera. Ricardo explicou, sua voz trêmula de emoção contida. Minha mãe, ela trabalhava para sua família. Quando engravidou, foi mandada embora. Cresci ouvindo histórias sobre meu pai, o jovem herdeiro que nos abandonou. Quando tive idade suficiente, decidi procurá-lo. Consegui um emprego de motorista para ficar perto, para entender que tipo de homem você era. As palavras de Ricardo pairavam no ar, pesadas como chumbo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços abafados de Dorinha e o ocasional murmúrio do bebê. Foi Margarete quem, surpreendentemente, quebrou o silêncio. Com uma voz que tremia de emoção contida, ela se dirigiu ao marido. Teodoro, você sabia disso? Teodoro, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos, balançou a cabeça lentamente. Não, Margarete, eu nem imaginava. Meu Deus, o que eu fiz? E foi neste momento, caro leitor, que testemunhamos algo verdadeiramente extraordinário. Margarete, a mulher que minutos antes estava pronta para destroçar o marido, deu um passo em direção a Teodoro e o abraçou. Oh, Teodoro, ela sussurrou, que bagunça nós fizemos de nossas vidas. O gesto de Margarete pareceu quebrar uma barreira invisível na sala. Júlia, recuperando-se do choque, aproximou-se de Ricardo, seu recém-descoberto meio-irmão, estendendo uma mão trêmula em sua direção. Dorinha, vendo a cena se desenrolar, deu um passo à frente, o pequeno Teodoro ainda em seus braços. Eu sinto muito por ter mentido. Estava com tanto medo, tão desesperada. Ricardo voltou-se para ela, seus olhos cheios de uma ternura que não podia ser disfarçada. Não, Dorinha. Eu é que sinto muito. Por não ter tido a coragem de assumir meus sentimentos, de estar ao seu lado quando você mais precisava. E assim, meu caro leitor, naquela sala que minutos antes havia sido palco de gritos, acusações e objetos voadores, testemunhamos o início de algo novo. Não uma reconciliação milagrosa, não um felizes para sempre hollywoodiano, mas o primeiro passo trêmulo em direção ao entendimento, ao perdão, à aceitação. Lucinda, nossa incansável fofoqueira, pela primeira vez parecia sem palavras, observando a cena com uma mistura de assombro e, ouso dizer, um toque de emoção. Teodoro, recuperando um pouco de sua compostura, deu um passo em direção a Ricardo. Meu filho, eu sei que não mereço, mas você acha que poderíamos tentar conhecer um ao outro? Ricardo, com lágrimas nos olhos, assentiu lentamente. Acho que gostaria disso, pai. E foi assim, caro leitor, que nossa história chegou ao seu final, ou seria um novo começo. Pois, como bem sabemos, a vida raramente nos oferece finais limpos e arrumados. O que testemunhamos naquela mansão no Leblon não foi um milagre de reconciliação instantânea, mas o início de uma jornada. Uma jornada de autoconhecimento, de perdão, de reconstrução. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, lançando tons dourados sobre a sala, que havia sido palco de tanto drama, nossos personagens se encontravam no limiar de um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo que prometia ser tão complexo, tão cheio de desafios e, quem sabe, de alegrias, quanto o que acabávamos de presenciar. E você, meu caro leitor? Que lições podemos extrair deste folhetim carioca? Talvez seja a de que por trás das fachadas mais imponentes, das aparências mais polidas, se escondem histórias de dor, de arrependimento, de humanidade. Ou talvez seja simplesmente que, no fim das contas, todos nós, ricos ou pobres, patrões ou empregados, somos apenas seres humanos, tropeçando em nossa jornada pela vida, tentando fazer o melhor que podemos com as cartas que nos foram dadas. Como diria o velho e sábio Machado, a vida é um jogo de dados em que sempre se ganha e sempre se perde. E neste jogo, meus caros, o importante não é tanto o resultado final, mas como escolhemos jogar cada rodada. E assim, com o pequeno Teodoro gorjeando suavemente nos braços de Dorinha, como se abençoasse este novo início, deixamos nossa inusitada família, certos de que, seja lá o que o futuro lhes reserva, eles o enfrentarão não mais como estranhos, mas como uma família. Uma família imperfeita, complicada, mas uma família, ainda assim. Fim.